Olá, boa tarde a todos. Eu sou Conceição Trucon, química cientista, e tenho um portal que se chama docelimão.com.br. Estou há 20 anos nesse segmento, nessa ação contínua e resiliente de defender os orgânicos, a agricultura orgânica, a agricultura familiar e todos os tipos de agricultura, como agroecologia, permacultura, biodinâmica, bioética, transição. Para mim, o importante é que todos tenham cada vez mais claro e cada vez mais dentro do seu coração que esse caminho é um caminho irreversível, que as pessoas têm que não só mudar o seu estilo de vida para algo mais saudável para a sua saúde, para a saúde da sua família, mas para a saúde da sua cidade, do seu país, do seu planeta. O objetivo dessa palestra de hoje é para falar mais uma vez sobre um assunto que é muito importante que as pessoas estejam antenadas e cada vez mais convencidas pelo coração a diferença que existe entre um alimento que é cuidado de forma orgânica, agroecológica, biodinâmica e um alimento convencional. A maioria das pessoas, quando acessam essa informação que eu estou sempre colocando, todos os meus livros, todas as minhas lives, palestras, cursos, eu estou sempre defendendo a agricultura familiar, o acesso mais próximo, mais instantâneo de contato entre o consumidor e o cinturão verde da sua cidade. Então, hoje eu vou falar sobre a diferença que existe entre um alimento que tem esse cuidado mais orgânico e um alimento de cultura convencional. É muito engraçado que a maioria das pessoas que estão do lado do poder econômico, que são do agronegócio, elas têm uma necessidade muito grande de denegrir o alimento de cultura orgânica. Seja que metodologia seja. Não estou defendendo nenhuma, todas são ótimas, todas são um movimento de respeito ao solo, ao lençol freático, aos micro-organismos do solo, aos insetos, à fauna, o ar que respiramos, todo o ecossistema. Mas esse agronegócio, eles têm necessidade de denegrir esse tipo de cultivo, de tratamento do nosso alimento, da nossa família, da nossa sociedade. Por que existe essa necessidade, gente? Eu não entendo. Porque eles têm tanto dinheiro, têm tanto poder econômico, por que tem essa necessidade de estar denegrindo? São forças muito diferentes, né? A agricultura familiar está sempre com muita dificuldade econômica. Eles não têm carro, o carro muitas vezes não tem bateria, não tem pneu. As estradas da saída da propriedade dele até o local de distribuição e consumo normalmente são maltratadas. Então, é muita dificuldade, é tanta dificuldade que o próprio agricultor, aquela família que está ali há décadas naquela propriedade, eles falam para os filhos, não sigam a nossa profissão, porque é muito difícil, é muito pobre, a gente está sempre com muita dificuldade econômica, com dificuldade de mão de obra e tal. Então, assim, por que pisar nessa agricultura que, na verdade, 75% do abastecimento da alimentação de uma cidade é pela agricultura familiar? Então, por que destruir esse tipo de economia? Mas seguindo os conhecimentos da Elaine de Azevedo, que é uma cientista que trabalha com várias pesquisas, ela diz o seguinte, é bem complicado o agronegócio dizer que o orgânico é ruim. Porque a maioria das pesquisas que eles contratam nas universidades, nos ambientes de pesquisa, são pagas por eles. Então, assim, quem é que vai pagar para dar um chute no seu pé? Para derrubar a sua barraca? Ninguém vai fazer isso, não faz sentido. Então, sempre que há um estudo científico que diz que os orgânicos são iguais aos convencionais, que os orgânicos não fazem diferença, por trás está um poder econômico comprando pesquisas, pagando cientistas para dizer que é tudo igual. No mínimo, dizer que é tudo igual, o que não é verdade. Mas tem um pouco de verdade nisso tudo, e é isso que eu gostaria de falar hoje para vocês. Porque depende.
Se você tem uma propriedade e você começa hoje a decisão de transformar aquela propriedade numa propriedade de plantio orgânico, ainda não tem diferença. Aí você começa uma transição. Você troca o sistema de adubação, você começa a respeitar uma série de condições trabalhistas, você começa a conseguir sementes, mudas, tudo orgânico, e tudo isso tem um custo, mas é um esforço que ele está apostando, que ele está muitas vezes sendo apoiado, né, Mariane, por órgãos que desejam muito que aumente a produção e a oferta para as escolas, para a merenda escolar, para aquela comunidade que ali existe. Então, é muito difícil que você diga que um alimento orgânico com um ano de transição ou 2 anos, ele seja muito diferente de uma agricultura convencional, porque precisa de um tempo para você fazer essa transição. E esse tempo é de, no mínimo, 2 anos. Ele está fazendo tudo certo, as coisas estão, de uma certa forma, dando certo, mas quando nós vamos fazer a análise daquele alimento, ainda não dá com a... Eu sou química, tá, gente? Então, com a instrumentação e com a metodologia que existem à nossa disposição hoje, você não consegue determinar essa diferença física, né? Carboidrato, proteína, gordura, que é a parte jurássica de um alimento. Mas conforme aquela propriedade vai ficando mais madura, ela vai ficando mais tempo nessa transição e até que ele recebe uma certificação, seja de que forma for, aí sim começam a haver diferenças. Então é muito difícil você afirmar categoricamente que um alimento orgânico é melhor que um convencional, porque depende. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Depende o tempo que aquele alimento está, que aquela propriedade está desenvolvendo. Toda essa... É um pacote, gente, porque quando vocês compram um tomate orgânico, por exemplo, que é um cultivo muito difícil e que, em geral, o tomate de agricultura convencional leva 33 pulverizações até a hora da colheita. 33, imagina, que loucura. Então, um tomate orgânico, quando você compra, você fala, não, o tomate está caro. Mas pensa que quando você compra um tomate orgânico, você comprou algo que foi assim. Aquele tomate orgânico melhorou o solo, melhorou o lençol freático, melhorou toda a microbiologia do solo, melhorou toda a fauna e flora daquele lugar, melhorou o ar daquele lugar. Então, quando você compra um tomate orgânico, você compra um pacote ambiental. Essa é uma diferença que eles não falam, porque isso não é para falar, porque numa propriedade convencional, o que você vê são aviões passando com fumacê. Você vê tudo mecanizado. A mecanização é um estupro ao solo. Quem já leu Ana Primavera, quem entrou um pouquinho nesse universo, sabe que quando você começa a perfurar o solo de forma mecanizada, você destrói tudo, toda aquela reticulação, toda aquela biomassa que está ali, fica exposta e você não sabe quanto tempo vai levar para aquela propriedade se regenerar. Então, é importante, na hora que se faz a comparação, que nós tenhamos mais consciência do que está sendo colocado na questão. Tá certo? E eu sempre digo que quando você está vivendo a sua vida, você vai ao médico, sei lá, uma vez por ano, você precisa do advogado, sei lá, uma vez na vida ou 2 vezes na vida, mas do agricultor, do alimento que você usa na sua despensa, na sua casa, para se alimentar diariamente, quantas vezes você precisa durante um mês da sua vida? Quantas vezes? Vamos calcular? Brincadeira, né? Então, enquanto que um advogado é doutor, um nutricionista é doutor, né? Um médico é doutor, o que o agricultor é? Um santo, um guerreiro, um superador, um vitorioso. E o que nós, que consumimos um alimento de origem orgânica, devemos fazer? No mínimo, além de comprar dele, né? Respeitar, valorizar e tratar ele como um grande ser. Porque nós não precisamos de advogado todo dia, nós não precisamos de médico todo dia. Aliás, se usa orgânico, menos ainda. O que nós devemos dizer para um agricultor?
Por favor, fique na terra. Incentive seus filhos, né, sua família, a ficar na terra. E como que nós podemos falar isso para ele? Comprando os produtos dele, visitando a propriedade dele, ensinando nossos filhos a ir nessas propriedades e viverem um momento muito especial de alegria de estar numa propriedade, de plantar, de colher no pé, de comer debaixo da planta e dizer, puxa vida, que delícia, eu não quero ir embora para casa, eu quero ficar aqui. Isso eu vivi na minha infância, né? Porque meu pai e minha mãe, eles adoravam isso, meu avô era muito, ele tinha uma quinta, né? Porque ele era português, então ele chegou no Brasil, ele comprou uma quinta. E eu cresci comendo fruta, comendo as coisas no pé e tudo mais. E depois que eu cresci um pouco, eu morava no Rio, e nós íamos no fim de semana para a Seropédica, né? Na Universidade Rural do Rio de Janeiro, para comprar muda, para fazer piquenique, para brincar, passar o fim de semana em Seropédica. Então, quando as pessoas chegam para mim e falam, olha, meu filho é inapetente, ele não tem fome, eu não consigo convencer ele a comer bacana, ele só quer comer coisas, né, que aparecem na TV, na mídia, que é outra coisa muito bizarra, né, porque o agricultor orgânico, ele não tem espaço na mídia para falar, para divulgar o produto dele, para falar as dificuldades que ele vive com as intempéries, né, com a certificação, com tudo. Ele não tem esse espaço, mas a mídia tem espaço para vender chup-chup, para vender sorvete e chambinhos e danoninhos e coisas bizarras, né? Então, quando as pessoas me perguntam, como é que eu faço para melhorar a forma do meu filho se alimentar? O que eu ofereço para ele? O que você recomenda que eu faça? Vai para o cinturão verde da sua cidade, conhecer os agricultores de verdade, passar um dia, um fim de semana nesses lugares, porque as crianças voltam com uma outra concepção do que é alimento, de como que um alimento realmente vira um alimento. Não é na caixinha, não é no isopor, não é no PET. Ela é aquilo vivo que você pega. Nossa, eu tinha uma escola que nos fundos, era uma casa enorme, nos fundos eu fiz uma horta punk. Era só punk, foi um monte de panqueiro lá, pessoas incríveis, foram lá na casa e me ensinaram a fazer esses plantios e tal. E toda quinta-feira tinha a feirinha orgânica, que uma pessoa que fornecia orgânico, e também as coisas da nossa horta punk. E as crianças iam. E aí elas pegavam lá as coisas que estavam no pé, que estavam no momento, elas pegavam e elas ficavam assim, como se estivesse pegando um potinho de ouro. E aí elas falavam, posso levar para casa? Claro que pode! E aí elas escolhiam, gente, era de chorar, porque é muito emocionante você colocar na formação de um ser, e muitas vezes não era criança não, eram já adultos, que falavam assim, eu posso comer a folha de batata doce? Pode, ela é boa para anemia, ela é boa para suco verde. Então, é assim, no lugar onde o agricultor trabalha, que é o ofício dele, quando nós urbanos vamos, nós viramos criança. Isso eu aposto. Mesmo a Mariana, quando você vai numa propriedade, você não vira criança? E olha que ela trabalha com isso. Eu viro criança porque eu pego a canga e faço cesto, quero pegar tudo quanto é limão que eu consigo, e manga, já quero chupar no pé. Porque nós viramos essa conexão maravilhosa de que nós somos natureza e nós nos encontramos com o igual a nós, que é a mãe natureza. Então, essa parte, nenhuma ciência vai provar que é diferente ou que é igual. Porque ela é alquímica, ela é sistêmica, ela é espiritual e tudo mais. Mas tem uma fala muito linda que uma nutricionista que ajudou a criar o Guia Alimentar Brasileiro, que é campeão, é lindo, porque ele denuncia mesmo que alimento ultraprocessado não é alimento e tudo mais. E essa nutricionista, ela fala assim, quando você pega um alimento e você fala que ele é carboidrato, proteína e gordura, você ficou muito longe do que aquilo significa. Porque, além disso, o alimento tem outras substâncias que muitas vezes não são mensuradas, mas com certeza elas dão vida à vida. Por exemplo, os fitoquímicos, né, que são os resveratrol, as lectinas e uma série de outras substâncias, as próprias vitaminas, os próprios minerais. Um solo que é tratado de forma convencional
gera alimentos pobres em minerais. E essa é uma palestra que eu vou dar amanhã lá na Arena Inspiração, que eu convido vocês, porque ela vai ter data show, vai ser para arrasar mesmo, para todo mundo sair convencido de que orgânico é o alimento do futuro. Então, quando você faz uso de um alimento de origem orgânica, que ele teve que se defender, ele teve meio que se virar nos 30, é lógico que o agricultor está lá o tempo todo observando se não tem uma praguinha chegando, se não é hora de soltar uma joaninha, se não é hora de plantar um crisântemo e coisas assim. Mas, de qualquer forma, esse alimento, para ele chegar no ápice da colheita, ele teve que se virar nos 30. Diferente de quando você põe insumo, que você põe veneno, que você mata tudo, mata-mata e mata-mata. Então, o que acontece? Um alimento de origem convencional é como uma criança mimada, que ela não teve que passar por desafios e sempre ficou, de alguma forma, em zona de conforto. Quando essa criança mimada chega no mundo, né, no mundo que tem que socializar, ela é a primeira vítima, é a primeira a sofrer bullying, porque ela não sabe se defender, ela não tem estruturas, ela não tem resiliência, ela não tem nada para se defender. É uma vítima. Então, pais que criam filhos, né, super protegidos, ele lá na frente ele vai passar mico. Mas falando da planta, a planta que vive num cultivo mais agroecológico, que tem que lutar pela luz, tem que lutar pelo vento para não sofrer vento, e a água que está faltando, que agora está sobrando e tal, ele cria uma imunidade, ele cria uma resistência, ele cria moléculas que vão ser o sistema imune delas, que vão ser o sistema de defesa delas. E isso se chama fitoquímicos. Então, o alimento de origem convencional é pobre, é paupérrimo em fitoquímicos. E o alimento de cultura, de alguma forma orgânica, ele é rico em fitoquímicos. Seja uma folha, seja uma fruta, seja uma raiz, seja um legume, não importa. Ele tem que criar formas e formas de defesa. E como que ele consegue isso? Porque o solo é adubado, o solo é protegido, tem um manejo, tem uma série de recursos que o agricultor oferece, mas é ele que tem que se virar nos 30. E esse alimento, quando chega dentro de nós, ele realiza realmente uma reengenharia da nossa saúde. Mas muitas pessoas chegam assim, eu comi orgânico por um mês, mas aí eu não vi diferença, eu parei. Aí eu venho com a poetização do meu trabalho. Eu sou uma poeta, né? Além de cientista, além de espiritualista, eu faço poesia. Gente, na verdade, a ciência já comprova que as células, os órgãos, os sistemas, eles pensam e sentem. As plantas também. Né? Você conversar com uma planta, tocar música clássica com uma planta, elas mudam. E as nossas células também. Na verdade, o nosso corpo ele está o tempo todo torcendo para que dê certo, para que consigamos crescer, se desenvolver, expandir em consciência, perpetuar a espécie e por aí vai. O reino vegetal também. Mas quando você começa a debilitar essas células, esses órgãos, esses sistemas, com uma alimentação inadequada, que não te nutre, que não te oferece nenhuma vitalidade, nenhuma capacidade de regeneração, ou de manutenção da saúde, as células começam a entrar em parafuso. Elas começam a ficar células doentes e elas começam a morrer precocemente e, portanto, os sistemas, os órgãos dos quais elas fazem parte, passam pela mesma situação. Então, eu digo que quando você faz um estilo de vida que é contra a vida, elas sofrem, elas não têm o que fazer, elas são vítimas e elas vão padecendo diante dessa situação onde elas não conseguem criar um espaço de saúde. Então você começa a tomar um suco verde, você começa a se alimentar de uma forma mais, vamos dizer, descascando mais e desembalando menos. E no começo, o que acontece? O primeiro estágio é que as suas células, os seus órgãos, os seus sistemas, começam a se regenerar, começam a se vitalizar. Então, assim, no mínimo, eles estão renascendo, eles estão conseguindo respirar, botar a cabecinha para fora e respirar. Então, é um tempo que leva, que pode ser um tempo curto, médio ou longo, depende muito do quanto esse organismo estava distante da saúde, depende muito da intensidade com a qual aquela pessoa está fazendo essa transição. Eu conheço pessoas que escrevem para mim dizendo assim, como é que eu faço para me livrar dessa doença?
Essa é uma postura que vai ser difícil reverter, porque ela não está entendendo que a doença é um mestre. A doença está dizendo, olha, eu estou em pânico, eu estou em sofrência, eu estou desistindo de você. Então eu solto muito pum, eu encho o seu abdômen de gases, eu solto fístulas, eu estou tentando te avisar, mas você está tentando apagar as coisas e você não está resolvendo a causa. Então você leva um tempo para chegar num lugar onde as células dos órgãos e sistemas começam a funcionar de uma forma minimamente viva. E depois que chega nesse estágio, aí você começa realmente o processo de expansão, onde você aumenta a neurogênese, você aumenta massas magras de uma forma mais... Você fica mais forte, você fica mais potente para fazer um monte de ações, dançar, né? Namorar, viajar, escrever livro, ajudar. E aí você vira uma pessoa, um ser social, um ser em estado de vício. Mas isso leva um tempo, vocês entendem isso? As células pensam, elas sentem e levam um tempo. Então eu digo que você tem que convencer as células, os órgãos e sistemas que realmente você está cúmplice da vida. E esse tempo, ele é muito variável, porque cada pessoa é única, cada genética é única, cada cultura é única. Mas tem uma fórmula, e essa fórmula ela é básica para todo mundo. Você só tem que entender que cada um vai ter resposta de acordo com a sua história de vida, né? Então, a fórmula básica é você construir laços, fios dourados. Isso é Humberto Maturana. Alguém aqui conhece o Humberto Maturana? Conheceu, né? Porque ele já faleceu, infelizmente. Mas ele faleceu bem longevo, bem idoso. Humberto Maturana era um biólogo e educador chileno. Eu fui casada com um chileno, então assim, eu era casada com um chileno, mas eu era apaixonada pelo Humberto Maturana também. Porque, para mim, ele era um ser incrível, porque uma pessoa com uma formação muito próxima da minha, um educador trabalhando com crianças em todas as faixas etárias, mas um poeta. Então, ele criou a teoria dos fios dourados, onde ele diz que se você cria vínculos com o que te cerca, né? Seja um pássaro, seja o seu liquidificador, seja a água que você bebe, seja o agricultor, seja a Mariana, seja a Sigrid, seja os presentes que você recebeu, seja as coisas que você comprou quando viajou, seja o seu sapato, o que for, você cria vínculos. Não é apegos, mas vínculos. Quando você fica mais deprê, quando cai a energia, isso é normal, nós temos altos e baixos. Quando você cai num processo de baixa de energia, ou de desamparo, ou de falta de fé, quanto mais fios dourados você tiver, isso é Humberto Maturana falando, gente. Quanto mais vínculos você tiver com a vida, às vezes até com uma tia que você não gosta muito, mas você tem aquela tia e você tem um certo carinho por ela, porque ela é sua tia, é irmã da sua mãe, etc. Aí, quanto mais fios dourados você tem, na hora que você cai, os fios dourados te puxam. E o teu tempo de queda é menor e a extensão da queda é menor. Então, você volta para o teu equilíbrio muito mais rápido quanto mais fios dourados você tiver. E aí eu complementei o Humberto Maturana, né? Por quê? Quando eu crio muitos fios dourados, eu estou bem. Aí você não está bem. Quando você cai, eu faço parte da teia que te sustenta, que te levanta. Olha que emocionante. Somos todos um. Mas qual é a fórmula? É nós criarmos vínculos, fios dourados. Com quem? Com quem nós temos empatia, com quem nós acreditamos que está trabalhando nesse vício da vida viva que eu te quero viva. Então, quando eu digo para um agricultor que eu não sou rural, eu sou urbana, assumo, sou urbana, não dou conta de ter aranha no meu banheiro, não dou conta de noite ter que fazer xixi no mato. Então, eu sou urbana. Mas eu vou para o campo, eu vou para o rural, eu interajo com todo mundo. Eu sou, assim, fã da etnobotânica, que é interagir com todos esses mestres, né? Os índios, os calungas, os quilombolas. Cara, eu amo, eu sento no chão, ajoelho, abraço, eu choro.
e ouço ele, sabe? Então, é muito importante que nós tenhamos essa capacidade de, mesmo sendo urbano, ter esse caminho fácil e gostoso, né? E assim, é até um desejo, ai, tá chegando o fim de semana, eu vou para o rural, né? Então, essa empatia, essa comunicação, às vezes nem precisa ir só de pensar, só de sentir, só de comer o alimento que ele te forneceu e falar, nossa, graças a Deus que existe o Zé Luiz, ou o Zé Carlos, que produz punk, né? Então, esse trajeto fluido e fácil entre o urbano para o rural e do rural para o urbano, então é o filho, né? O êxodo rural, que eu acho uma coisa muito perigosa. Existem pesquisas que dizem que daqui a 20 anos nós não vamos ter produção, né, de verdade, porque os filhos dos grandes agricultores estão saindo do campo. Isso se chama êxodo rural. Então a minha torcida é um pouco egóica e é um pouco ecológica, né? Então quando você vai para o campo e diz, olha, eu ofereço hospedagem, eu sei onde você pode, eu tenho um curso maravilhoso para você fazer, né, especialização, aprender a fazer etiqueta, aprender a verticalizar a produção da sua propriedade, ou aprender a hospedar, fazer turismo rural e tal. Cara, olha que legal, o rural veio para o urbano, aprendeu, se fortaleceu e volta para o rural para fazer um rural melhor. E eu que estou aqui, dia a dia, o urbano é cara, é barulhento, é poluído, é desafiador. Sou urbana, mas reconheço que o urbano não é fácil também. E aí eu vou para o campo. Aí vou para o campo, tomo banho de rio, fico debaixo do pé da árvore, abraço a árvore, converso com o povo do campo. Nossa, que delícia! Eu volto para casa, não, eu não sei se com todo mundo acontece isso, mas eu volto turbinada. Eu volto 560. Volto mesmo, porque, gente, eu me nutro, eu não preciso nem comer. É lógico que eu como, né? Mas eu não preciso nem comer, porque aquilo dali é uma energia que entra, assim, na veia e na veia. Então, esse caminho, e o Steiner falava muito isso, né? Até tem uma figura no meu site, que é uma figura do site da antroposofia, que é uma ponte onde as pessoas do urbano e do rural transitam assim como se estivesse lá na Torre Eiffel, sabe? É um barato aquilo. Então, o meu convite para as pessoas, é lógico que o orgânico é mais caro, existe esse discurso, mas quanto mais nós fizermos as nossas compras mais direto com o agricultor, quanto mais nós estivermos vinculados com ele, seja com CSA, seja ir nas feiras, que é o agricultor que está lá na barraca vendendo os seus produtos e tal, isso vai baratear. E muitas pessoas me falam assim, mas o pobre, as pessoas estão passando fome, o miserável não tem acesso, quem dirá ao alimento convencional, menos ainda ao orgânico. Aí eu falo, olha, o meu discurso não é para as pessoas que estão passando fome. O meu discurso é para você que tem poder econômico e faz parte da exclusão social. Faz parte desse processo. Porque quando nós temos a opção de comprar o alimento orgânico ou de comprar algo que melhora a igualdade social, nós não fazemos isso. Eu não estou me excluindo, não. Nós todos, sem pensar, nós somos co-criadores da exclusão social. Então, assim, eu posso ir lá e fazer uma cesta, eu posso doar, eu posso fazer tudo. Mas doação não é uma forma de igualdade social. Vamos dizer, um paliativo. A igualdade social se constrói quando nós fizermos com que todos tenham o viço, a hombridade de ter o seu ofício valorizado e bem remunerado. Alguém aqui discorda de mim? Tudo bem, tenho direito, mas eu acredito nisso. E eu vou encerrar a minha fala com uma frase do Antônio Gramsci, que é um pensador, e ele diz assim, que no raciocínio, na razão, eu sou um pessimista, mas na ação eu sou um otimista. E eu sou uma cientista e sou uma filósofa, portanto eu sou uma pensadora e tenho 1000 razões para ser pessimista. Mas na ação eu sou uma poliana, eu sou uma otimista. Mas o meu otimismo, eu não consigo ser otimista solitária. O meu otimismo depende do coletivo, porque sozinha eu não vou fazer verão. Sozinha eu não vou salvar ninguém.
Eu não vou tirar as pessoas da desigualdade social, mas unidos no coletivo e cada um com a sua pequena atitude, porque o nosso caráter é feito com pequenas atitudes várias vezes por dia. Então, vira um observador de você e veja em cada mínima decisão e escolha que você faz, o que você está construindo? Uma inclusão social, que é uma saúde grupal, é uma suruba grupal de prosperidade, ou você está construindo essa exclusão social, esse isolamento, essa insegurança que todo mundo reclama, mas que nós fazemos parte, tá bom? Eu estou com um stand aqui, bem aqui na próxima esquina, da AO, que é a Associação de Agricultura Orgânica. Estou sempre com eles, mas também estou sempre com todos os produtores familiares, sejam eles indígenas, caiçaras, sejam eles quilombolas, sejam eles calungas, sejam quem for, eu estou sempre apoiando. Eu lembro que uma vez eu fui numa comunidade indígena lá em Bauru, e foi uma festividade que a Valéria Pascoal, nós fomos lá, o cacique estava fazendo aniversário, e aí nós fomos fazer uma fala. O Valdeli Knupp, não, era o Rodrigo, que também é de Bauru, o Rodrigo do Balaio, a Valéria e eu fomos lá falar com a comunidade, lá na sala de aula dos professores indígenas e tal. E aí a primeira coisa que o cacique falou, olha, eu preciso falar para vocês que nós comemos caça. Tipo assim, não vem que não tem. E isso é muito lindo, porque quando nós queremos a inclusão social, queremos trabalhar no coletivo, nós temos que deixar que cada um se manifeste com a sua digital, né? Com a sua cultura. Então, você chega numa aldeia, você chega num quilombo, você tem que chegar muito humildemente, primeiro, sim, aprender, escutar, né? Ver o que tem ali, e depois de muito tempo, você dizer, olha, eu posso ajudar? É assim, gente. Gratidão.